Hello, pessoal! E aí, como vocês estão? Eu sou a Cris e hoje eu vou contar para vocês os 5 passos que eu uso na hora de montar o meu roteiro de viagem para Orlando. Eu sei que quando a gente fala de roteiro de viagem, principalmente para Orlando, todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas eu tenho certeza que se você seguir esses passos aqui, você vai conseguir montar o seu roteiro e ainda o melhor de tudo, personalizado para o seu grupo e para a sua família. E o primeiro passo é escolher como que você vai fazer esse roteiro, como que você vai materializar ali todas as suas ideias. E aqui, gente, não tem certo e errado, não tem a maneira perfeita de fazer. Você vai fazer conforme for mais fácil para você. Pode ser no papel e na caneta, se isso for mais fácil para você. Pode ser em planilhas, no Excel, enfim, não importa. O ideal é você escolher aquilo que você consegue mexer, né? A ferramenta que você consegue mexer. Não adianta nada você fazer o roteiro mais lindo do mundo no Excel, por exemplo, se você não consegue mexer nele, tá? Então, o importante é escolher algo que você tenha facilidade para mexer e algo que você consiga ali visualizar a viagem como um todo. O segundo passo é comece pelo todo. Eu sempre começo meu roteiro de viagem pelo todo, né? Pela viagem inteira e depois eu vou detalhando. Então, você colocou aí no seu roteiro a viagem inteira, você conseguiu visualizar a sua viagem. Agora chegou a hora que você vai personalizar o seu roteiro do seu jeito. Por exemplo, se para você os parques temáticos são prioridade na viagem, você sabe que você vai gastar mais dias da sua viagem com parques temáticos. É a hora de pensar também em compras, né? Em quantos dias você acha que você consegue fazer aquelas compras. Enfim, pensar aí no que você quer fazer na viagem como um todo. Uma dica muito importante para esse momento é você olhar o que vai acontecer lá em Orlando nesse período da viagem. Por exemplo, se tem algum feriado, algum evento, porque a gente sabe que feriados e eventos eles influenciam diretamente no seu planejamento da viagem. A gente sabe que, por exemplo, o feriado americano influencia na lotação dos parques, então nesse dia talvez seja legal não ir no parque, mas ele é bom também para compras, então você consegue ali organizar o seu planejamento com base nos feriados. Outra dica muito importante, lembra sempre de deixar o primeiro e o último dia da viagem livres, sem parques ou sem passeios datados, tá? Por quê? O primeiro dia, por conta do cansaço do voo, jet lag, você vai aproveitar esse primeiro dia talvez para fazer aquelas primeiras compras que você vai precisar ali durante a viagem. E o último dia, para você conseguir fazer suas malas com calma, para você conseguir comprar de repente aquelas coisinhas, sabe aquelas últimas coisas que a gente quer comprar antes de voltar para o Brasil. E aí vem o terceiro passo, que é definir quantos dias de parque e quais parques você vai visitar durante a sua viagem. E essa decisão aqui, ela tá diretamente ligada a quantos dias você tem disponíveis lá em Orlando. Então, por exemplo, uma viagem de 10 dias vai ser diferente a quantidade de parques de uma viagem de 15 ou 20 dias. Eu sei que a gente quer fazer tudo, que não é uma viagem barata, e a gente quer aproveitar que tá lá e curtir todos os momentos, mas cuidado com isso, tá? Pensa no que é importante para o seu grupo, pesquisa sobre o destino, então dá uma olhadinha em quais os parques tem lá em Orlando, quais os parques você acha que faz sentido para você, para sua família visitar. O YouTube é uma ótima forma de pesquisar, de estudar mais sobre o destino. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever aqui no nosso canal, que a gente tem muitos vídeos falando de Orlando. Como, por exemplo, o nosso mês a mês em Orlando, onde a gente conta quais são as vantagens e desvantagens, né? Como que é Orlando em cada mês do ano. A minha dica para você aproveitar bem os parques é focar em um parque por dia. Da Universal dá até para dar um descontinho, já que os dois parques eles são muito próximos, juntinhos, tem o ingresso parque to parque, que você sai de um parque para o outro, mas ainda assim, tá? Para você sentir que você realmente aproveitou aquele parque, o ideal é você fazer um parque por dia, e eu não recomendo que você faça mais de 2 dias de parque seguidos sem um dia de descanso. Eu sei que, como eu falei, a gente quer fazer tudo, a empolgação é muito grande, mas os parques, eles são grandes, eles são cansativos, então às vezes menos é mais. Agora que eu já sei em quantos parques eu vou, em quais parques eu vou, chegou a hora de definir quais as datas que eu vou visitar cada parque. E aqui eu sempre recebo um monte de pergunta
como, Cris, por qual parque é melhor começar? Eu começo por Disney, eu começo por Universal. E, gente, como tudo, assim, não tem uma resposta certa que vai servir para todo mundo. Essa resposta, ela depende muito do que você espera para sua viagem e até de como que você lida com essa ansiedade para os parques. Tem pessoas que gostam de começar a viagem já com aquele parque que ela mais quer conhecer, que ela tá mais empolgada para conhecer. Muita gente gosta de começar a viagem com Magic Kingdom, por exemplo. Então, a minha dica para essa hora é você pensar em como você quer começar a sua viagem, qual a primeira experiência que você quer ter lá em Orlando, tá? E lembrar também, claro, que quanto mais você deixar para o final, né? Aqueles parques que você deixar lá para o final da viagem, mais cansado você vai estar. E como que eu decido qual o melhor dia para ir em cada parque? Eu recebo muito a pergunta de Cris, segunda-feira é um dia mais cheio? É verdade? Eu tenho que evitar o parque de final de semana? Toda essa preocupação aí com os dias da semana. Eu sei que se você está planejando um roteiro, a lotação dos parques é a principal preocupação quando a gente está escolhendo aí o dia de visita, mas o dia de semana não é o único fator que influencia na lotação dos parques. Tem outras coisas que influenciam, como, por exemplo, o período da viagem e se tem algum feriado ou não. Até porque imagina quem vai passar 10 dias só lá em Orlando, não poder ir nos parques de segunda, de sexta, de sábado e de domingo. É praticamente impossível, tá? Então, relaxa com isso. A única coisa que eu acho que vocês devem se preocupar, sim, é nos feriados americanos. Então, o feriado americano, ele impacta diretamente na lotação dos parques. Pode ser que alguns feriados impactem menos, outros feriados impactam mais, mas de qualquer forma, o feriado sim é um dia para você evitar. Para esse momento de escolher aí qual dia você vai visitar cada parque, eu tenho uma dica que é uma ferramenta que eu uso sempre que eu vou montar o meu roteiro, que é o site, ele se chama Undercover Tourist. Esse site, ele faz uma previsão dia a dia lá em Orlando, usando como base a lotação dos anos anteriores. Então não é algo 100% garantido, né? Nunca é uma estatística, mas que eu gosto e eu sempre uso, tá? Além de mostrar como que tá a lotação lá, ele também mostra quais são os eventos e quais são os feriados que estão acontecendo dia a dia. Ah, só uma dica extra. Antes de você bater o martelo que aquele dia vai ser o dia que você vai visitar aquele parque, a minha dica plus aí, minha dica extra, é que você confira nos sites dos parques ou no apps dos parques o horário de funcionamento dos parques daquele dia que você escolheu. Isso pode mudar, normalmente em agosto, setembro, muda mais por conta dos eventos de Halloween e mais pro final do ano também por conta dos eventos de Natal, mas os parques, eles podem ter eventos que influenciem na programação em qualquer época do ano, tá? Então, para você não ter a surpresinha de chegar lá no parque e ser um dia que o parque fecha mais cedo, antes de bater o martelo, já olha direitinho nos sites qual o horário de funcionamento para ter certeza que você vai escolher um dia que você vai curtir muito o parque até o final. Depois do principal escolhido, vem a hora de ir encaixando ali aquelas outras programações, que é a hora que você vai escolher um passeio que você vai fazer no dia livre, qual vai ser o seu dia de compra, se você vai fazer mais alguma outra atividade, de repente um jogo da NBA, enfim, encaixando ali as outras programações. A única dica que eu dou para esse momento é cuidado, não se empolgue demais. Nos dias livres, tenta tirar aí pelo menos um dos períodos de descanso realmente, tá? Então, ou você se planeja para acordar um pouquinho mais tarde, para descansar um pouquinho mais, ou termina a programação um pouco mais cedo para você dormir um pouquinho mais. Assim você vai conseguir curtir outras coisas que Orlando tem para oferecer, mas descansar também para os seus próximos dias de parque. Com esses 5 passos simples, você vai conseguir montar um roteiro básico, mas totalmente personalizado, pensando no que é importante para você, para sua família e para o seu grupo. Espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e já comenta aqui se vocês querem mais dicas de roteiro.